Boa noite. Vamos começar mais uma live das quartas. De volta com Marli Borges, psicóloga, e vamos dar continuidade ao assunto envelhecer. Porque afinal de contas, é um assunto que temos muito a explorar. Boa noite, Marli. Boa noite, Alba, Regina. Bem-vindas. Marli pode enviar solicitação. Oi, Marli. Boa noite, Leila, tudo bem? Tudo bem? Me ouvindo bem? Sim. Você está me escutando? Eu estou. Você está me ouvindo? Eu acho que eu vou colocar o fone para ver se melhora. Eu pensei também, esqueci de pegar o fone. Eu vou buscar ali e já volto, tá? Só um minutinho. Oi, pessoal, boa noite. Espero que estejam me ouvindo. A pedidos, hoje vamos continuar com as nossas reflexões, né, Marli? Isso, reflexões importantes. Importantes. Eu estava conversando com a Marli essa semana sobre a Eva Vilma. Ela faleceu e eu assustei com a idade, né? Acho que ela tinha 31, parece, alguma coisa assim. 90. Caramba! Eu Tem. fico pensando assim, a gente esquece a idade das pessoas. Sim, E o eu tempo fico passa pensando, para todos. será que a coisa do decorar textos, né, que é a profissão dela, não ajuda nessa questão da memória? Sim. Uma... Pode ajudar no cognitivo, né? Mas você falou uma coisa importante aí, né? A gente esquece a idade das pessoas. Por quê? Porque não é a idade que define as pessoas, né? Exatamente. A gente vê a pessoa pela pessoa, o que ela é. Uhum. Pela... E aí tem uma série da geração deles, né, que estão muito bem, assim, que estão lúcidos, que estão, Sim, né, que estão... sim. Tem uma atriz, eu não lembro o nome dela, mas ela tá muito velhinha e ela ainda faz novela como ninguém. Eu falei, gente, que memória maravilhosa que eu não tenho. Mas aquele dia você falando, até você trouxe a Vera Fischer, né? E aí tem um Isso. filme que eu tô querendo assistir muito, que é Meu Pai, que é o Hopkins, e ele está fazendo um papel de um pai com Alzheimer, já com 86, eu acho, 83, Ai, eu preciso assistir esse 86. filme. Ele Meu tá no Pai, cinema, muito né? bom. Eu acho que estava no Netflix, não é no Netflix, é naqueles comprados, é que eu ainda não peguei também, Aham. mas eu quero muito ver. Deve ser no Now, será? Eu acho que sim, porque na verdade ele está fazendo um papel de idoso mesmo, e Tá ele muito é, falado esse então, filme. e me parece muito interessante, também estou doida para assistir, ainda não peguei. Mas, assim, é um idoso ativo, superativo, fazendo papéis, acho que ele está até indicado para Oscar, né? Uhum, tá. Então, Várias assim, coisas, inclusive. muitos idosos estão realmente ativos na Uhum, profissão deles, né? Que não acontecia. Então, isso é sim. a expectativa de vida e o aumento da expectativa de vida proporciona isso. Então, as pessoas idosas estão ativas, estão vivas na vida. Sim. Isso, nos parques da Disney a gente vê muito idoso, muito, porque Então, acho que eles não têm um plano de previdência privada, previdência lá, pública, né? sim. E Você diz aí trabalhando? vários, muito trabalhando nos caixas, quando chega, né, para guardar o carro,
ou lá dentro mesmo como guia, muitos Mas é trabalhando. interessante isso, fugindo um pouquinho, mas até pouco tempo atrás a gente quase não via idosos na rua, né? Eles não saíam, parece que depois de uma idade a gente quase não via. Morria. Aí eu tive que ir a trabalho e foi em Buenos Aires, e eu vi isso também em Portugal. Muitos idosos trabalhando, mas trabalhando assim, ou se não, passeando, as senhorinhas todo com pele arrumadinhas, aí com a amiguinha, indo ao cinema, e a gente não via isso. Eu fiquei assim, observando aquilo, falei assim, ué, cadê os nossos velhos, cadê os nossos idosos, né? E aí, às vezes, o casalzinho, sabe, ela toda arrumadinha, ele todo arrumadinho, passeando no shopping. Então eu fico assim, gente, mas cadê? Lá em Portugal, eu tive a oportunidade de ir a um banco lá, e aqui na época, banco era só jovens, você via só a garotada. E lá não, bem cabecinha branca, trabalhando lá, tipo, normalmente, naturalmente. Eu falei assim, gente, o que acontece lá? Não vejo isso, né? Hoje em dia a gente já vê passeando, trabalhando, A gente vê normal, em né? Brasília. Isso, Brasília mas tem uma coisa assim dos bairros, né? Como Asa Sul. Asa Norte eu não sei, porque eu vivi muito pouco na Asa Norte. Mas na Asa Sul tem os prédios mais antigos, então tem aquelas pessoas que moram lá há Mas a 100 Asa milhões de Sul está se anos. tornando um reduto, digamos, de idosos. E mesmo ali o comércio, e as pessoas já moram lá há muitos anos, conhecem todo mundo. Então ali Isso. está muito. Aquela coisa que tinha de ter muita criança brincando embaixo do bloco, aquelas coisas, não se vê Não. mais. Então, e tem assim, e ali eles conhecem todo mundo, vai à sua farmácia, vai à sua frutaria, tudo ali bem Isso. prático para eles, então tá E muito bom. familiar para E eles, né? familiar. Também. Eles falam que aqui no Brasil o maior número de idosos assim, e também muito por essa praticidade, é em Copacabana, no Rio, né? O Geraldo colocou, Copacabana tem muitos idosos andando nas ruas. Ah, ele colocou, nem tinha lido. Estamos em sintonia. É Eu nem verdade. tinha lido. Então é muito por isso, por causa dessa praticidade de conhecer as pessoas, dá uma certa segurança para eles, né? Isso é bom, mas é E já que a interessante. gente entrou no assunto, tem aquela coisa de o idoso se sentir muito seguro naquilo que é familiar para ele. Então, alguns familiares têm, por exemplo, quando os pais não têm mais condições de ficarem sozinhos, aí querem levar eles para a casa deles, eles têm uma dificuldade de adaptação, até mesmo para Sim. passar uns dias, né? A coisa do cantinho deles, do lugar deles é muito seguro, passa essa sensação de segurança, né? Mas é sofrido. Você vê que as pessoas vão ficando mais idosas, elas têm uma resistência de sair de casa, né? Começa Isso. por aí. E essa coisa de ir para a casa do filho, ou mesmo ter que mudar daquela casa que já mora há 30 anos, é sofrido, porque eles têm um apego a tudo aquilo ali. Tudo aquilo ali faz parte, né? E ali eles já conseguem manter a sua independência, a sua autonomia. E eles não sabem, saindo dali, ou mesmo que seja para o amparo do filho, tem que ser uma coisa muito conversada, combinada, né? Acertada. Tem que Né? ser aos poucos, né? Isso. Então, Se assim, é acostumando com aquela a coisa que a ideia. gente falou semana passada, é o respeito a isso. Uhum. E que parece mais prático, parece bom para todo mundo, mas será que é para todo mundo? Isso deve ser conversado, perguntado, e aí você vai trabalhando aquilo para a pessoa ir bem, né? É uma nova fase, então fica mais fácil. Então, trazer aquele convencimento natural e não imposto, né? Tá, mas às vezes não dá tempo de fazer isso e tal, mas é necessário. Se você para e pensa assim, como que eu quero ser tratado? Eu quero que me escutem, né? Existe uma dificuldade nessa Sim,
E Nessa empatia, né? mas é para os dois lados, na verdade, porque o filho também está super bem intencionado. Ele está Isso. querendo É isso. aquilo que a gente falou, né? De achar o que é Isso. felicidade para mim é para o outro, É, mas as coisas não são bem assim. e às vezes os pais aceitam porque não se sentem no direito de, não, mas ele só quer me ajudar. E aí vai ficando com aquilo assim, descendo quadrado, né? Quer dizer, não faz Uhum, bem, né? uhum, Então, por isso tem que ser colocado, conversado, como se você estivesse mesmo falando, não, meu filho, olha, agora a gente vai ter que fazer assim por causa disso e tal. Precisa ter esse tempo, esse amadurecer essa ideia, né? Para uhum. ser aceita da melhor forma possível. Tá, não é o ideal, mas é o que vai ser melhor tanto para um quanto para outro. Vamos ver o que a gente pode fazer, né? Uhum. Trazer, e às vezes você faz de uma forma que o idoso fica com aquela sensação que a decisão foi dele. E isso é Uhum. muito bom, fortalece Ah, ali até isso o vínculo, sabe? fortalece. Sim. Marli, então, vamos falar sobre, entrar num dos tópicos que a gente listou lá no nosso textinho, que é a depressão, É. né? Eu Nessa estive olhando algumas fase. coisas e eu falei assim, a gente vai ter que pincelar, porque há muito o que falar É, exatamente, é como sobre. se tivesse que ter um curso, né? É quase isso, Um porque curso. é muita coisa. E é interessante que tudo isso traz sofrimento para as pessoas, independente da idade, né? Do filho, do pai, Independente da da mãe idade. e Uhum. tudo, né? Então, a depressão é um distúrbio do humor, todo mundo sabe, mas ela é muito confundida com a velhice. E aí, Uhum. muitas vezes, ela é negligenciada, porque fala assim, ah, não, isso é coisa da Da velhice idade. mesmo. É. Uhum. E aí fica negligenciada. E tem uma diferença, né? Às vezes a pessoa está triste, é diferente de uma depressão, né? Sim. A tristeza, eu amanheço hoje assim, né, como diz, chué, meia tristinha, mas eu saio Uhum. ali na janela, vejo o sol lindo, vejo as flores e aí aquela tristeza passa. Então é uma tristeza, né? Até no se envolver com as coisas do cotidiano, se acaba, Isso, né, se sim, distraindo e isso, vai distraindo, se aquela isso tristeza. dissolve. Isso é Uhum. quando é a tristeza simples e pura, né? Que todos nós estamos sujeitos a qualquer momento. A Uhum. depressão não, já é mais uma coisa de dentro, é um desânimo, um desinteresse, um sofrer mesmo, né? Então, isso vai ficando, e às vezes ele tenta disfarçar. Às vezes, né, tem uma estatística que fala que a depressão atinge mais as mulheres, né, na estatística. Só que é bom a gente olhar para isso, porque talvez seja uma permissão que a mulher tem que o homem não tem. E às vezes ele Sim. está se sentindo deprimido, né? E é interessante também que nessa estatística mostra que até os 65 anos mostra que a mulher tem mais depressão. E a partir dos 65 anos, isso meio que iguala homem e mulher. É. Eu estava pensando sobre isso em relação a abuso, relacionamentos abusivos. Homens também sofrem relacionamentos abusivos. Sim. Existem mulheres extremamente autoritárias, mulheres que proíbem ele de ver os amigos, de ver a família, e vai ali cerceando aquela relação. Mas a Sim. gente não escuta falar que um homem sofre relacionamento abusivo. Por quê? Porque eles não denunciam, né? Porque eles não falam. Então tem essa coisa da Eles têm retração. vergonha disso, né? E Isso, mesmo né? o preconceito com isso é tanto que ele vai na delegacia, é perigoso ele ainda levar uns fora Exato, lá, fica, né? Que os próprios homens falam assim, mas vai lá, vai ser homem, né? Qualquer coisa assim. é, E tem um e sofrimento profundo, sim. existe, tem até um canal no YouTube que chama O Silêncio dos Homens, que eu acho que a gente já falou sobre isso, acho que lá no grupo, É, né, de autopercepção. Então, que isso. existe uma dificuldade do homem externar. Então, as estatísticas, quando se trata dessas questões emocionais entre homens e mulheres, a gente pode É. ficar um pouco
é, desconfiado, vamos dizer, Desconfiado. da realidade. Mas quando a depressão, então, no idoso, ela tem um rebaixamento do afeto, né? Quando é Uhum, depressão, quando é um uhum, distúrbio mesmo do humor. Isso tem que ser olhado e ser tratado. Por quê? A depressão é um distúrbio, mas a velhice uhum, não é. uhum. Então, não pode ser confundido. E, às vezes, os próprios idosos confundem isso. Acham, não, isso é porque eu estou velha, porque eu fiquei triste com isso, triste com aquilo. E tudo tem. Aí tem que investigar, ver o que, que desencadeou aquele Uhum. rebaixamento mesmo do humor Do e afeto. tudo, né, do Uhum. afeto. O que eu acho, Marli, é que existem vários fatores, assim, a pouca paciência das pessoas, né, de Uhum, lidar com pessoas de certa idade, e aí uhum, ele já se sente negligenciado. Existe aquela coisa que a gente conversou sobre ele ver das pessoas da geração dele indo, né, uhum. morrendo, e aí ele fica naquela coisa, naquela iminência, né? Um dia vai ser eu, ou eu vou perder alguém que eu gosto muito, minha esposa, meu marido. Sim. Então, eu acho que existem vários fatores que vão trazendo essa baixa no idoso, né? Sim, Essa, e vai instalando um sentimento generalizado de indiferença, de que, né, ele uhum, toma uma consciência assim da minha inutilidade, de, né, ninguém se importa comigo e uhum. isso tudo vai crescendo, né? Você já assistiu sessão de terapia com Selton Mello? Ah, então, eu assisti há um tempo atrás, depois eu não, a Daniela até me falou, mas eu não consegui achar, e aí eu fui deixando. Outro dia eu estava relembrando disso, eu falei, vou procurar, eu vou. Na Eu já temporada, assisti acho que agora alguns. vai. Eu acho que agora vai entrar a quarta temporada, se eu não me engano. Ah, Então é a terceira que tem uma paciente idosa. Então ah, ela traz todas as questões, essas questões, né, que a gente está sim, falando, né, e várias coisas que ela traz para ele e da relação ela acho que o marido morreu, ela tem que morar com o filho e a nora e como é todo esse processo, e mas aí ela muito fica fechada interessante. no tem que, né? O tem que. Tem Ela não que. consegue se colocar. E o que, que a gente ouve mais isso? Ah, é teimosa, né? Uhum, Mas assim, tá, é teimosa por quê? O que, que realmente está acontecendo? Quais as necessidades, né, que ela está uhum, tendo ali? Então, assim, tem que ter, não é uma paciência pura e seca, não. É uma paciência mais ampla, é paciência de olhar, de ver, de conversar, de convencimento, né? Para uhum, trabalhar a aceitação, né? E procurar realmente o que é melhor para todos. E isso não é uhum. fácil de fazer, não é simples. Primeiro a gente tem que É. ter uma consciência mesmo do que se Uhum, passa, né? É uhum, difícil lidar com tudo isso. Mas é por aí mesmo. Tem que ter uma é. conversa, um entendimento, às vezes uma negociação, Uhum. A né? Dani colocou de acolher. O idoso precisa muito de acolhimento, assim, precisa ter Sim, essa sensação. Até assim, quando ele sai da casa dele para a casa de um filho, ele precisa do acolhimento para que ele sinta aquele lugar como seu. uhum. Porque até então Era ela vê o visita, quê? Ela vê o que? Ela vê a nora dando as ordens, falando como as que coisas era têm um que papel ser, dela, né? Era um papel que ela que era um exercia. papel dela, tipo assim, não, aqui não é o meu lugar, porque aqui eu não mando, aqui eu não escolho, aqui eu não tenho voz, né? Então, Sim, acho que a coisa de fazer com que o idoso participe, tipo, do quarto, né? Como é que vamos montar esse quarto? Como é que você gosta? O que é que você quer? Né? Então, é toda essa trabalhar coisa uma para ele se sentir adaptação geral, né? isso, uhum, Não é é só muito ir importante, fazendo. assim. Isso É. não é assim simples, tem que fazer, vamos fazer, né? Não, tem, mas vamos procurar a melhor forma, né? É preciso isso, é necessário para o bem-estar de todos. E tendo Uhum, hoje essa expectativa de vida muito maior, pode ser que esse idoso ainda vai ficar muito lá. Então tem que ter uma convivência boa, que seja boa para todos daquela casa. E isso uhum, começa assim. Ele vai trabalhar a parte de aceitação dele,
E os outros também vão ter que trabalhar uma parte de aceitação deles. Quer dizer, aceitação não é, é assim, pronto, não, tem que aceitar fazer o quê? Não, fazer o que é melhor. Eu olho que a situação é essa e vejo que de melhor eu posso fazer ali. Se abrir para isso. Não é fácil, Isso. mas é possível. A Dani colocou aqui. Acredito que seja aprendendo no dia a dia. No dia a dia. E todos Isso. ali. Assim, o que a gente tem que buscar, tanto como filho, como idoso, é se abrir para isso, abrir para as possibilidades e ver o que melhor pode fazer. É aprendizados para Uhum, todos. Não é com fácil, não. certeza. Porque aí a Os- gente volta, a gente pode pensar até numa parte também que eu gosto de ver, né, que é a parte do cuidador com a pessoa que está sendo cuidada, cuidando às vezes que a gente chama. Muita gente tem que cuidar de um idoso ou de alguém que precisou ser cuidado e acha isso muito pesado e difícil. Só que se permitir ser cuidado também é muito difícil. É É um muito difícil. desafio para ambas as partes. Uma Uhum, pessoa que está acostumada a sempre cuidar, a ser independente e de repente ter que precisar do outro, ela precisa trabalhar a autopermissão, porque é um sofrimento para ela e é um sofrimento para quem está cuidando, porque cria uma resistência. Um fala assim, não quero dar trabalho. Geralmente, quando a gente não quer dar trabalho, é quando a gente mais dá trabalho. mas dá trabalho. Aquela resistência. E o outro fica ali, né, como fazer. Então, essas duas funções, ela tem o seu desafio, e se for medir em tamanho, pode ser do mesmo tamanho. É É, difícil. o Geraldo colocou uma pergunta. Deixa eu voltar aqui, peraí. Às vezes o idoso mistura a idade com doença. Como Uhum. lidar com isso? Então, tem que também investigar, tem na verdade, não é uma coisa muito simples, mas deve ser investigado e a gente vai por exclusão, porque muita coisa realmente está ali instalado no emocional, né? Uhum, Mas para a gente chegar a uma conclusão assim, ainda mais que quando é mais idoso é mais resistente a essa parte emocional, parece que ele se sente mais debilitado ainda se é uhum, colocado como um problema emocional, né? Por isso que às vezes ele fica ali querendo que seja velhice e não a depressão, porque a depressão é um trabalho que ele vai ter que fazer trabalhando o emocional. Então eles têm um preconceito grande, uma resistência. Então a gente vai por eliminação, se faz um check-up, vê que não tem nada orgânico, biológico e não, então vamos trabalhar o que está pegando realmente. E muito, existem. Pode falar. e muito essa investigação mesmo, até na conversa ali, no conversar, no se abrir para entender, acolher o que o outro realmente está trazendo, escutar de verdade, né? Se abrir para a Muito escuta. importante. Existem dois perfis, assim, eu acho, né? Existe o idoso que é super ativo e que fala, tem uma dificuldade de aceitação com algumas limitações que a idade traz, Uhum. né? Fala, não tem negócio de idade, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou não sei o quê. E tem outros que falam, mas eu sou idoso, como que eu sou Se doente, eu sou, entrega. sabe, não, mas é por causa da minha idade, não, é por causa de não sei, eu já não dou conta mais disso. Então, eu acho que tem um pouco esses dois perfis, Mas assim. na realidade são pessoas, né? Todos nós somos diferentes em vários aspectos, em todas as Uhum, idades. Então, cada um envelhece de uma forma e tem uma história de vida, tem o contexto. Talvez esse uhum. que se acomodou no envelhecer, ele tem um ganho ali que ele não quer sair Ah, disso, ele sim, não quer com abrir mão certeza. disso, né? Uhum, Então, às vezes, ele tem até uma não, vamos fazer uma atividade que você melhora. Não, mas eu estou ótima, assim. Então, assim, é muito de pessoa, cada um envelhece de um jeito, de uma forma,
e até pensando no que ele vivenciou durante toda a caminhada dele, né? Toda a viagem que vem fazendo. Né? E o outro, às vezes, tem a resistência e a dificuldade de aceitação porque ele não se permite mesmo. E aí também tem uma dificuldade. Por quê? É aquela coisa você querer forçar a barra para fazer uma coisa. Aqui a gente falou um pouquinho daquele, né? Quer dizer, eu conseguia carregar 2 sacolas, mas agora eu não consigo mais. E eu vou ficar ali, né? Me insistindo que eu dou conta de carregar as 2, eu trago um sofrimento para mim. E às vezes tem muita gente disposta a me ajudar a levar uma e eu consigo levar a outra. Daqui a pouco eu não consigo levar nenhuma. E aí, claro que isso é uma aceitação que a gente tem que ir trabalhando. Não é difícil, muito difícil esse processo de envelhecer, da aceitação. E é um aprendizado. Eu falo, eu estou aprendendo a envelhecer. E não é fácil, não é simples, que a gente tem resistência. E não é só o físico, não, porque o físico é o de menos. O cabelo branco e as rugas, elas estão ali, aparente e tudo, mas ela não modifica nada na gente. Ela não te adoece em nada, por exemplo, ela não traz nada. Mas mesmo aceitar aquilo ali é um processo. Mas isso também tem uma coisa, eu acho que muito cultural. Colocar o envelhecimento, alguém aí, eu vi outro dia um artigo que diz que isso começou muito na Europa. Eles colocaram muito o envelhecimento com doença, com fim, com perdas, total perdas, né? Então ficou muito ruim. Igual a gente falou também, se fala tão mal do idoso, né? É ranzinza, é lento. Ninguém quer aceitar isso, envelhecer, e fica ali lutando por uma coisa que, na verdade, está dando certo. O idoso, o velho, é o jovem que deu certo. Ele só está ali naquela fase porque ele passou por várias, né? Mas não consegue, porque ficou tão mal falado, tão mal visto. Existe um reforço, né, social das coisas, isso, né, dos que a aspectos gente negativos. tem que trabalhar, desmistificar mesmo isso. E não é isso, tá? Tem suas limitações, sim, tem suas dificuldades, sim, mas ainda estamos desenvolvendo, estamos aprendendo, podemos levar experiências e conhecimento para as outras gerações, né? Ainda temos muito o que fazer, ainda estamos na caminhada, ainda estamos no trem viajando, temos muito o que fazer. E hoje, então, mais ativos, né? Pode-se fazer várias coisas. E eu tenho visto, às vezes, já vi uma reportagem, que a pessoa foi fazer coisas depois de idosa, né? Por exemplo, eu fui andar na roda gigante e, nossa, eu nunca tive oportunidade de andar na roda gigante. E foi, e fez. Então, é isso que eu falo, assim, a gente trabalhar e sempre pensar, eu estou na vida, eu tenho que ficar vivo na vida. Porque tem jovem e tem idosos que estão na vida, mas já não estão. Porque ele desistiu de tanta coisa, está vivendo um dia após o outro sem nem olhar na janela. Não é nem aquela coisa que não, um dia de cada vez, tá? Um dia de cada vez eu vou fazer uma coisa. Não é nem isso, é aquele assim, estou esperando o quê? Cumprir meu horário. Eu não sei se é real, mas eu já li, e já tem muito tempo que eu li isso, eu era bem jovem, lembro que fiquei meio assim impactada na época que no Japão os jovens, eles são muito pressionados para passar no vestibular, então por isso que tem até um alto índice de suicídio no Japão, por causa da pressão que os jovens sofrem, por causa de ser alguém na vida, né? De profissional, de se dar bem e tal. E que normalmente o japonês ele começa a aproveitar a vida mesmo depois, na idade, quando a idade chega, assim, eu não sei exatamente se é idoso, mas eu acredito que com seus mais de 40 e poucos anos, assim, por causa da cultura deles mesmo, de trabalhar muito no começo. É uma exigência grande, né?
para poder ter uma vida mais tranquila ali na frente, assim. Então tem muitas coisas que são culturais, que vai depender de país para país, né? Até a maneira como o idoso é tratado, ou é Sim, visto, ou é sim. valorizado ou É não, porque lá é né? respeitado, né? É É muito, são quase, é quase sábios, visto assim como um guru mesmo, um né? guru, Pai. exatamente, é. E então, Deveria, isso aqui tem, tem que mudar aqui também. Temos que trabalhar para isso. pois é, Precisa mudar então, esse olhar, mudar o olhar, maneira de isso, ver. é. Acho que a gente tinha que ter, pegar as coisas positivas que a gente vê pelo mundo aí, para Sim, a gente porque ver eu que acho funciona. também que não pode chegar muito nesse extremo de esperar ficar idoso para poder viver, né? É Uhum. procurar o equilíbrio disso. É, exatamente, não precisa ter essa pressão toda com a juventude, assim, Uhum. porque aí vai mudar os papéis, né? Aí vai Sim, aliviar para uma geração, para uma é, idade e piorar para pesar outra, para outra. A verdade. Dani colocou que adorou o jovem que deu certo. É, mas veio essa É, frase. mas é verdade, é o jovem que deu certo. É. E assim, não É, adianta o outro pensar que não vai chegar, porque se tudo der certo, ele vai envelhecer sim. E aí, se tudo uhum, der certo. Então, não adianta dizer, essa é uma outra coisa, né? A gente falou um pouquinho também que a gente fica com a impressão que a velhice chegou assim, de ontem para hoje. Até então, isso, né? falando. É, E não é não foi de verdade, repente. a partir do momento que a gente nasce, a gente já vai envelhecendo, né? Uhum, E com são certeza. várias coisas que nos mostram O, isso. o, o Geraldo colocou, esse é o ponto-chave, ter equilíbrio. Geraldo, Né? eu acho que equilíbrio assim, é a resolução de tudo. É, a Tudo que você palavra-chave pensa, e pensa no a equilíbrio que você vai resolver ação-chave. tudo. Exatamente. Equilíbrio resolve tudo, gente. Mas isso É eu o gostei elixir. muito do que eu vi a explicação do Mário Cortella, né, falando do equilíbrio. E eu pensava sempre em equilíbrio, aquele cara do circo, do arame, sabe? Que vai andando no Uhum, arame sem cair. uhum, Mas é, aí ele falou no equilíbrio da bicicleta, eu achei sensacional, porque o é, que, que acontece? Precisa do nosso movimento para manter o movimento. equilíbrio. E o equilíbrio você pode ir lá, pode ir para cá, pode ir mais devagar, mais rápido. Mantendo o nosso movimento, você consegue se equilibrar ali. Então, eu achei, é isso mesmo. É Não, isso. Eu não tenho até precisa esse de quadrinho. rigidez, não precisa da Precisa de rigidez. movimento. Movimento, ação. A MB Pires colocou, oba, dei certo. Então, deu. Deu. Está dando, ainda tem Tá muito. dando, Imagina, a gente exatamente. está vivendo de 90, 100 anos, está vendo muita gente. Até pouco tempo a gente não via pessoas fazendo aniversário de 100 anos. Um tempo desse eu Nossa, fui num aniversário de uma senhora, até parente do Geraldo. Ela curtiu a festa inteira, foi uma festa de verdade, assim, pensando numa aham, festa de 15 anos, né? Uma aham. festa e ela ficou o tempo todo e participou, tirou foto com todo mundo, foi maravilhoso. Então, E agora assim, com esse negócio da Covid, eu percebi como existem pessoas com mais de 100 anos ou com quase 100 anos, assim. sim, é, Porque sempre está falando sobre idades, né? Ah, é saiu do hospital, agora recuperou uma senhora de isso. 90 e tantos, de É, 100, de cento e pouco, não sei o que. já Então, a gente existe fala, muito. gente, Ó, o nosso país vai existe ser, e muito. até 2050, vai ser o sexto país com mais população idosa. Então, Uhum, já está tendo, sim. Por isso precisa melhorar esse olhar e colocar essas pessoas assim ativas na atividade mesmo. É uhum, necessário. É claro que o governo tem que melhorar também as políticas públicas, né? sim. E olhar mais Peraí, para. deixa eu ver aqui o que a MB Pires colocou. Eu li uma reportagem que o ser humano está se preparando para viver até os 150 anos. Anos, isso. Ótima preparação. É, Então, é a gente procurar estar bem, tanto do todo, né?
Cabeça, Tanto o tronco e físico membros. quanto a lucidez. Isso. E como Exatamente. você falou aquele dia que pensa muito na lucidez. Eu também, porque se a cabeça está funcionando e ativa, É, ela consegue uhum, levar o resto, né? A gente vai se com certeza. adaptando. E é isso, a gente está sempre adaptando, na verdade. A gente acha que é só na velhice que tem que adaptar, não, a gente está sempre adaptando. Aí você perceba Mas, como mãe, né? Os papéis vão ficando um pouquinho diferentes, não é sim. só na velhice. É, vamos falar um pouco sobre aposentadoria, né? Sim. Porque eu penso assim, aposentadoria para uns é um bicho-papão, tipo assim, Uhum. é tipo assim, aquela coisa, deixei de ser útil, né? E Tem a para conotação outros de é um, ah, perdas. e para outros eu vou me aposentar, eu vou viajar, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou fazer só o que eu gosto, o que eu quero. Aí acaba arrumando casa o dia inteiro. Não É, faz nada do que planejou, prostra no sofá às vezes. Então, assim, existem algumas vertentes da tal da aposentadoria. outros entram naquela do já que, né? Todo mundo, já que É, você está sem fazer nada, já que você... é, E a pessoa não consegue nem fazer nada por ela. Mas a aposentadoria, ela é também mal vista porque está um pouco nessa coisa da velhice. Todo mundo sabe, não, estou trabalhando, agora vai mudar, mas até então é como se ela aparecesse de ontem para hoje. Nossa, já tem que me aposentar. E chega aos 70 anos, vem a compulsória, que às vezes a gente chama de expulsória, né? uhum, E aí a pessoa realmente vai se sentindo ruim. Mas o que acontece? Essa era uma coisa que a gente devia se planejar, se preparar para ter uma aposentadoria e viver uma velhice confortável, né? E ó, você uhum. vê que interessante, até bem pouco tempo, eu sei de colegas que se aposentaram com 40 anos. Eu Olha também. só, né? E aí, mesmo assim, alguns tinham essa sensação de perda, de Uhum, agora de inutilidade. Então, está muito também preso no emocional, né? De uhum, tem aquela se sente mal até pensando nesses preconceitos todos. Nossa, eu vou chegar na loja, vai perguntar, eu vou falar que eu sou aposentada. Ai, parece que... E não é isso. Na verdade, está caminhando mais ainda para isso. Ser aposentado vai ser um privilégio, né? uhum. Com essas mudanças que a gente Exatamente. está vendo por É, aí. É, na verdade, depende também da lei que está regendo aquele, né? Então, pode isso, mudar a cabeça das pessoas de pode. acordo com o que está vigente ali, né? Então a gente volta também à maneira de ver de cada um, de sentir Uhum. aquilo, de saber como que é. Na verdade, tinha que ser até Isso. a aposentadoria, tinha que ser até uma coisa assim, pensando, né, no socioeconômico, ser natural, né? Uhum. E ser sempre como ganha. Ah, mas vai diminuir meu salário. Sim, gente, mas a gente vai parar de trabalhar e vai receber um salário. Uhum. Então, isso é Exatamente. que tem que sobressair. O outro era uma Uhum. gratificação, era isso, era aquilo, que estava ali porque também eu estava gastando para chegar lá. Então, Uhum. ninguém não vê o privilégio que é isso, né? Então, Uhum. assim, tem que se preparar, tem que se planejar, até financeiramente, sim. Mas as pessoas não têm essa consciência, não foi trabalhado para isso. E agora que começa a acordar para isso, que a gente precisa se planejar, né? E agora mais que Ai, nunca com essas Marli, mudanças de lei. eu acho que você Mas, vai lembrar. sim, Pode falar. oi? Oi, Oi, travou? oi, voltou agora. É. Você lembra de uma. A gente trocou esse vídeo, acho que ela é geriatra, maravilhosa, que fala sobre memória, fala sobre Ah, envelhecer, que ela tem até um Mariana, vídeo. É Mariana o nome professora dela? Mariana, Ela fala psiquiatra. sobre esse. Você falou esse planejamento, eu lembrei, ele falou assim. Ela falou de uma coisa que ela fala assim: ó, vamos daqui a tanto tempo, eu vou voltar aqui
para levar vocês para um lugar. Você lembra desse vídeo dela? Sim. E aí, para as pessoas se prepararem, o que você vai levar para esse lugar? Vai levar protetor solar, vai levar né, roupas adequadas, não sei o quê. Então, é justamente a esse doutora Ana Cláudia planejamento. também fala disso. Não, é a doutora Ana Cláudia. Eu Então. adoro ela. Ela tem vídeos maravilhosos. Ela é dos cuidados paliativos, maravilhosa. Gosto também muito de ouvir. E aí ela falou fala sobre do deserto de Saara, né? Isso, para o deserto de Saara, o que você vai levar? Aí chega lá, gente, o povo não levou água, o povo não levou protetor solar. Muito, É aquela coisa do envelhecer. Também, porque à noite esfria. Então, você vai envelhecer, se prepara para esse envelhecimento. O que tem na sua bagagem? Né? Faz esse planejamento, inclusive o financeiro que você falou aí, que é bem importante, né? Isso, é importante. E aí é como você disse, tem gente que pega isso como um prêmio. Nossa, agora eu sou dona do meu tempo, estou livre, vou fazer o que eu quiser. O outro vai fazer assim, não, mas eu preciso de uma atividade, muitos anos, e eu adoro trabalhar com madeira, de fazer coisas com madeira. De repente, essa vontade dele, esse hobby dele, que ele nem tinha tempo para fazer, passa a ser uma outra atividade até de ganho, né? Então, e tem outros que não, que eles entram naquele emocional de perda, de misturar a aposentadoria com o envelhecimento e achar que está entrando numa de realmente inutilidade, e aquilo ele não consegue, às vezes está tudo pronto para se aposentar e não consegue, porque pensa só nas perdas. Eu não vou ter mais aqueles colegas que eu vejo todos os dias, não vou ter mais aquela convivência, mas pode até ser melhor, porque agora eu vou poder sentar ali naquela lanchonete e tomar um cafezinho tranquilamente, porque o tempo é meu. Então não consegue, está preso nas dificuldades e no negativo, e entra em sofrimento e tem dificuldade. O outro dia eu soube que tem alguns lugares já, até de serviço público, que está trabalhando as pessoas para essa fase da aposentadoria. Por quê? Porque estava tendo muito adoecimento. A pessoa se fechou a vida inteira ali e não consegue ver mais nada. Então, acho que aposentando acabou tudo. E tem até aquele preconceito que, nossa, eu vou falar na loja que eu sou aposentada. Entendeu? É um modo de olhar, um modo de conviver com aquilo, a falta de aceitação de que, nossa, eu consegui chegar aqui, agora eu vou fazer o que eu quiser, agora eu vou cuidar de mim, agora eu não vou fazer nada, agora eu vou viajar, agora eu vou fazer a profissão que eu sempre quis. Então, assim, tem N coisas para fazer, várias possibilidades. Mas agora eu estou doente. Às vezes está doente porque está pensando naquilo, está mergulhado na sua inutilidade, então não consegue sair disso. E aí realmente precisa de uma ajuda. É necessário que tenha uma ajuda. E hoje está muito mais fácil de ver isso, mais aceitável o psicólogo, por exemplo, né? Porque antes era muito preconceito, hoje não. Então, uma pessoa, ele não vai me ensinar o que eu tenho que fazer, ele não vai me dar uma receita pronta, mas ele vai me acompanhar, facilitar quais as minhas possibilidades, ele vai me ajudar a ver isso, a enxergar e poder agir, né, para fazer isso. Então, assim, é muito assim, é o fim de uma fase, né, de um ciclo, sim, é marcante. E realmente você tem que dar uma trabalhada nisso, porque é uma coisa que você acostumou a fazer por muito tempo. Você fez aquilo todo dia, aquela rotina e tal, e agora vai ser diferente. Então, eu tenho que me preparar para esse diferente ser bom. Isso. Então, eu tenho que pensar, é o fim de tudo é o começo de outras coisas. Né? Na verdade, a gente vive esses finais de ciclos a vida toda. Sim. Né? Isso. Então, assim, é uma coisa que a vida já vem trabalhando na gente. Isso. Né? E agora, com a tecnologia, eu acho que ampliou a questão do que eu vou fazer, né? O Ari Fontoura e o Lima Duarte se descobriram youtubers. Você falou do Lima Duarte outro dia. Exatamente. Agora, nessa pandemia, sim, trabalho, né? Que eles estavam afastados das gravações. Sim. E aí acho que os netos, os bisnetos, sei lá, do Lima Duarte falou, não, você tem muita história para contar, vamos gravar isso, né? E aí ele está contando a história da televisão, ele está
fazendo várias coisas nesse sentido. E o Ari Fontoura também, ele grava vídeos engraçadíssimos. E Muito o bacana. contador de histórias, né? É o O contador idoso de histórias. é o É um próprio, ele tem uma perfeito contador. vivência, ele tem experiência, e essas histórias que ele traz é o elo das gerações, né? É o Eu elo amo escutar as do histórias idoso dele. com o novo, e que aprende, que vê, e que olha. Muitas coisas vão fazer sentido hoje, sabendo dessas histórias, como foi, né? O que Isso. aconteceu ali. Então, é um elo importantíssimo, é uma coisa que muitas vezes a pessoa às vezes fica assim, impaciente, porque às vezes o idoso repete a mesma história, Repete. né? Mas é uma coisa que a gente deve cultivar, porque é sempre um aprendizado. Você sempre leva uma coisa a mais quando você oferece a escuta para o idoso. Uhum. Então, E e como é contar a rico história, até de história mesmo, assim, tipo, na sim, época dos dele, no causos tempo dele, dele. acontecia de uma determinada maneira e agora é de uma outra maneira. E até Sim. mesmo dependendo do lugar, por exemplo, o meu pai, ele cresceu no interior, né? Então, eu cresci na capital. Então, só aí existe uma diferença de tudo, né? Até a De forma, a tudo, educação que ele recebeu. Ele tinha 8 irmãos, era ele sim. mais 8. Então, tudo é muito diferente, assim. E É uma coisa que eu estimulo muito para os meus pacientes. Saibam a história dos seus pais, é a sua história, isso, né? e isso É é a contar conexão, como é né, que você mesmo. chegou ali, exatamente. E eu fazendo uma entrevista com a minha mãe para saber das histórias dela, de como ela, de tudo dela, assim, de como foi a época da adolescência, onde é que ela estudou, como é que ela chegou naquele lugar e tal. Então, assim, eu percebi a semelhança com a minha história, que eu também saí de casa para estudar cedo, né? Eu fui para outra cidade, ela também. E aí a gente vai vendo as conexões, assim, de várias coisas. E você se Sim, sente pertencente. Olha só de onde pertencente, eu vim, né? De onde eu sim, vim. Eu tenho uma história por trás disso. isso, E fora que ele se sente muito importante de alguém muito, estar interessado na história dele, né? isso. E percebe que aí fala assim, esse idoso é chato, coisa assim. Ele é a pessoa que sempre foi. Quando você vê isso da sua É, mãe, você vê a adolescente que estava lá estudando, às vezes vai até na parte de criança, né? Vê a noivinha que entrou, que ela foi também, né? A mãe aham, do primeiro filho, e várias isso. coisas, quer dizer, ela também foi, né? Assim, você acha que eu já nasci velhinha? Sim, não, eu nasci velhinha assim. Isso. Tem uma vida, tem Já uma foi história. adolescente. É uma Sim, coisa que já eu falo para foi. minha filha também, já fui adolescente. Eu sei como é que é isso, Sim, né? sim, tem Eu tive coisas diferentes, é momento a diferente, mas intensidade. a Tem essência umas está coisas, ali. exatamente, a impetuosidade, né? O ser destemido, o se lançar, né? É, A ser coisa do muito adolescente corajoso, de assim. Achar que muito tudo vai dar corajoso, a certo, sim. vivacidade, exatamente. Tudo vai atender Então às eu nossas expectativas. eu acho que a gente congela muito a pessoa, né? Acha que Sim. ela foi sempre aquela idade. É, Minha mãe não entende porque ela não é mas adolescente, não sou, mas eu já fui. Mas tem uma dificuldade mesmo das pessoas verem isso, sabe? Vai lá, conhece a vozinha já velhinha, né? E não consegue imaginar aquela senhorinha como uma É. jovem, né? Não tem dificuldade, mas tem essa dificuldade ao contrário. Eu me lembro que a primeira vez que falaram que meu pai era idoso, eu fiquei assim, não estamos falando da mesma pessoa, não. Meu pai não é idoso, né? Então, Eu assim, já tive essas. Gente, foi idoso, um fulano é choque para mim, idoso. assim, como assim É, idoso? Não estou falando do meu pai, não. Então, uhum, assim, é interessante isso, que essa percepção que a gente tem, né, da passagem mesmo, do tempo, né, como é que é para todos. uhum, Só voltando um pouquinho aqui na aposentadoria, é que pode ser sofrida e pode ser a delícia da vida, né? E uhum, aí vai mesmo de cada um, como é que cada um faz com isso. E tem gente que exatamente. tem muita resistência de ter que parar.
Quando eu trabalhava no Ministério, a gente teve vários casos. A pessoa chegava na época de aposentar e não queria aposentar. Aí tinha que aposentar. Mas ele continuava cumprindo horário, indo lá, sabe? E aí é muito mais sofrido, porque vai chegando um momento que ele vai vendo que não cabe mais ali. E aí é mais Isso. sofrido. Então a gente deve olhar para isso, aceitar e ver o que eu quero para mim, o que eu vou fazer, né? Como é que vai ser. Então é preciso dar uma pensada sobre isso, porque é nossa realidade. E isso quer dizer que está dando certo, que está caminhando e que eu estou vivo na vida e fazendo, né? Então não colocar só na casinha das perdas. E muita gente coloca a aposentadoria É, como perda, não é. eu vejo, Marli, que essa sensação do idoso de não caber, ele tem que enfrentar isso em várias situações, né? Igual, tipo, quando sai da sua casa, vai morar com o filho, né? Sensação de que aqui não me cabe, né? Essa questão da aposentadoria também, do lugar que trabalha, sentindo que não cabe ali mais, né? Então, eu acho que é um enfrentamento, né? São Que vários eles têm que momentos de lidar, enfrentamento. e isso sempre, Isso. em várias vertentes, É, assim. mas E olhando é para o lado bom, fundamental um apoio psicológico dentro isso, porque desse ele pode ter sucesso nesses contexto. enfrentamentos, Exatamente. sempre, né? Sempre ele não precisa assim enfrentar e já se sentir um derrotado, porque tem muitos que nem chegam a enfrentar, já veste a capa do derrotado, né? Uhum, E isso dificulta muito e adoece, traz um adoecimento, até é, físico. uhum. Então, A tem que ter postura, cuidado com né? isso, né? A postura da pessoa, eu acho que pode ajudar ou atrapalhar bastante. Sim, sim. Mas e aí é aquela coisa. Às vezes a resistência é que dificulta mais ainda, né? Uhum, A pessoa fica presa na rigidez do que ela uhum, acredita. uhum, Então, a gente trabalhar um pouco essa coisa de ampliar o nosso olhar para as coisas, né? Ampliar o que a gente quer, o que a gente está vendo, o que a gente vai fazer, o que a gente está fazendo, uhum. ampliar mesmo tudo. Vamos às perguntas? Vamos, faltou uma partezinha que a gente não coisa, não sei se dá tempo, que a gente ia falar Dá também sim. da menopausa, que também é um Ai, sim, momento. precisamos, é de interesse de muitos, sim. Então, porque Vamos olha sim. só, muita gente tem a ideia, eu até tive um pouco disso também, que a menopausa é quase um atestado assim, de acabou. É mais do que o Uhum. envelhecer, sabe? Assim, mulher, então, acabou, né? É tipo aposentadoria, né? Acho que ainda é Uma mais um dessas pouco fases. ainda, porque a estima vai lá para o pé, né? Aham. Então, a autoestima vai lá para o pé. Então, assim, eu estive olhando. A menopausa, ela não era nem falada porque as mulheres não chegavam nesse fenômeno. Até o Uhum. século XIX, a expectativa de vida era uns 33 anos. Então, Meu nem se Deus, falava em menopausa. Uma vez eu vi não no sabia jornal, disso. isso já no século XX, que foi encontrada uma senhorinha no incêndio de 42 anos. Credo, gente! Tipo E assim, né? Eu olha tô com 47, eu, tipo assim, já passei da hora de já morrer. passou da senhorinha muito. Então, assim, nem era falado. Depois começaram a expectativa de vida aumentar um pouco mais, porque a menopausa é dita de 48 a 52 anos. Sendo que de 48 ainda é tida como precoce, de Uhum, 48 anos. Então, aí que começaram a falar. Mas acontece que nem os médicos ainda sabem cuidar disso. Ah, é natural, mulher tem isso mesmo, tá? Mas nem tudo que é natural é normal. Então, uhum, muitas coisas que vêm na menopausa, porque ela faz um estrago na gente, sim. Mas isso uhum, tem tratamento, tem que ser tratado, cuidado, orientado, que a gente pode ficar bem, que a gente deve ficar bem.
E depois tem a andropausa também do homem. Achava que não? Isso, Sim, tem que é também. muito negligenciada, por sinal, Muito né? negligenciado. Talvez não traga tanto sintoma quanto traga para a mulher. Mas, por exemplo, os fogachos, que é um dos mais falados, tem muita mulher que não sente. Só Tem que os muita mulher que não hormônios sente. dela ali estão desequilibrados, né? E traz Uhum. outras coisas. Mas aí todo mundo começa, os médicos, agora que eles estão se abrindo mais. Eu falo agora, não é hoje, mas é de pouco tempo para cá, relativamente, pouco tempo para cá, que estão dando atenção e estão estudando melhor os hormônios para ver, tem até a matéria, hormonologia, para ver o Hormônio que de comanda o fato é. mundo. Isso. E Hormônio assim, comanda o parece que mundo. isso não estava assim muito claro. Agora que estão trazendo, que estão estudando, que estão se aprofundando. Então, a menopausa não é esse atestado de fim de mulher, fim de vida, não. Fim de Né? vida. É até uma Eu acho liberdade, porque interessante. falar de menstruar é até uma Todo liberdade. mês, meu Deus do céu. Então, tem uma coisa que, por exemplo, como a menopausa mexe com tudo. Inclusive, traz algumas mulheres, por exemplo, algumas têm a questão do fogaço, outras não. A E como algumas têm a libido, questão da depressão, outros não. sim, Algumas têm a questão da libido, outras libido, não. Então, isso. assim, a gente não dá para trocar muita figurinha, porque a gente não sabe que vai ser diferente para cada um. Como é na gravidez, também é uma questão Então, hormonal, mas até o né? tratamento é individualizado, deve ser Exatamente, individualizado. tem que ser individualizado, assim. Exato. E as mulheres podem se atentar para essa questão dessa queda hormonal, trazer esse estado mais depressivo, esse Sim, estado mais pouco vívido, assim, né? menos E que tem disposição, a tratamento, disposição. exatamente, e que tem tratamento, assim, Tem, né? tem. E E está tem que ver melhorando. como, E está nossa, melhorando. muito, assim. Então, assim, tem que se olhar, né? Se perceber, falar Sim, para poder chegar para um profissional e falar, olha, estou sentindo essas e essas coisas de maneira isso. muito, muito clara, né? Então, E para que ele saiba como tratar aquilo. tratar, isso. Porque os Exatamente. sintomas são diferentes para cada uma, com Para certeza. cada um. Mesmo que Exatamente. sejam todos ruins, mas são Uhum. diferentes. Então, deve E ser eles são olhado, deve ser passageiros, né, analisado. Marli? Você leu Sim, alguma coisa sobre sim, isso? Porque eu já vi relato de pessoas que falam, eu sentia esse fogaço agora, esse calor isso. intenso e tal, É, e agora eu não sinto mais. é. Então parece que tem um Pois é, período mas é, daquilo. é relativo, porque tem gente que, nossa, eu já tive isso muito e ainda sinto, outros não. Mas o Exatamente. importante disso, e aí que eu queria me trazer, é que tem tratamento, Tem tem tratamento, exatamente. melhoras. E Tem tá, que e tá verbalizar, não é, ficando. é a menopausa mesmo, e fica naquele, não, É, gente, vamos isso não buscar isso é, aí. não é álibi para nada, não é álibi para você ficar É, ruim, não. Tem exatamente. como cuidar, dá para a gente ficar melhor. E eu tenho visto que está tendo muito mais estudos, tem gente se dedicando mais a essa área. Né? Uhum. Então, a expectativa de melhorar e de ter mais recursos para a gente ficar bem está chegando aí mais que nunca. Então, Uhum. não coloca isso e não bota o peso na velhice. Não bota o peso Não, na pô, velhice. não, de maneira nenhuma. E outra coisa, Marli, é, na questão da menopausa, ai meu Deus, esqueci o que eu Pensa ia que falar. é um fenômeno natural, sim, mas o que Sim, vem acompanhando aí não é normal. E tá ruim, o corpo está dizendo, olha aqui, olha ali, eu estou gente, gritando porque algo está é, ruim. incomodou, busca. Ah, lembrei, era o livro que eu ia recomendar, que chama Mulheres em Ebulição. Ah, sim, Maravilhoso, você falou dele, sempre eu não vi ainda. recomendo. Eu sempre recomendo esse livro e ele trouxe clareza para mim em muitos aspectos nessa questão hormonal, porque o primeiro impacto que eu tive hormonal foi quando eu fiquei grávida. Uhum. Então, nossa, gente, o que era aquilo? Como assim? Essa não sou eu, É, entendeu? Então, assim, eu até a acho que sensibilidade, né? a gente deve ter também na quando a primeira menstruação,
né? Só que a gente é adolescente, então a gente não se percebe muito, né? Então, Sim, às sim. vezes está mais irritada, mas não sei o quê, então, mas É. a adolescência, não sei o quê, então a E gente todo não mundo tem fala, muito. adolescente é É aborrecido mesmo. adolescente, isso, Aí mas fica tudo por vem conta. essa coisa, mas é hormonal, gente. A intensidade do adolescente é hormonal. Sim. Então, quando chegou Voltamos na no preconceito, gravidez, hein? isso, voltamos lá. E aí, quando chegou na gravidez, eu falei, gente, hormônio comanda o mundo. Hormônio Sim, comanda o mundo. Então, assim, isso. eu lembro que eu perdi minha avó na época, então fiquei muito, muito, muito triste, assim. Tudo meu era muito 880, assim, Mas é sabe? intenso, né? Intenso. É. E aí, quando tira a placenta também, que sai todo o hormônio, que você já estava ali 9 meses cultivando aquilo. Vamos. Aí tira a placenta, vai todo o hormônio junto com ela. Aí a pessoa fala um ai, você dá um beliscão, você chora. Eu chorava, chorava. Falei, gente, meu Deus, você Tem que ser perde o tudo controle de cuidado. você. Tem que ser cuidado. E mesmo assim, ainda tem preconceito com os hormônios. Então, tem que Sim. verificar direitinho, ver o que vai te fazer bem, o que não vai. E já tem muito estudo, tem profissionais se dedicando. Isso que é bom, importante e traz uma boa expectativa para a gente, né? Então, É, tem muito jeito, bom. né? É, com Mas é uma certeza. coisa relativa nova, você vê que não se É, falava nisso. não se falava. Exatamente. Então, vamos às perguntas? Vamos. Eu É, achei muito difícil. achou? Nossa, achei muito Então, difícil. pessoal, Mas, só um tempinho. Essas perguntas a gente está dando sequência da que começou, que eu falei a primeira, tá, isso. pessoal? É, verdade. E aí a gente falou que traria as outras aqui, né? Sim, Mas eu vou começar aqui bem da primeira. Marli, acho que não vai dar tempo a gente falar de todas. Ou talvez sim. dê, não sei, vamos ver. E aí eu vou dar as minhas respostas, a Marli vai dar as respostas dela, e se vocês quiserem colocar as respostas de vocês, fiquem à vontade. Isso. Mas essas suas perguntas, Marli, mas assim, deixa eu chegar lá, deixa eu ver. Não, quando chegar lá eu falo, que é a parte do cheiro. Vamos lá, você já imaginou qual seria a sua imagem na velhice? Como você seria na velhice? Eu refletimos sobre isso, eu me imaginei, mas eu não me imaginei tão idosa, sabe, velhinha, velhinha, velhinha? Eu não Sim. consegui alcançar esse velhinha, velhinha, velhinha. Eu me alcancei, sei lá, eu não sei, é porque assim, minha mãe tem 73 anos. Uhum. Você se viu E parecida com ela? não, me vi diferente. Me vi diferente, assim. Mas, enfim. Minha mãe agora, com a pandemia, ela parou de pintar o cabelo. E era uma transição que ela já queria fazer há um tempo. E agora, com esse negócio de não vai ao salão, não pinta, não sei o que, taranã, acabou ficando o cabelo todo branco, né? E eu tô achando ela lindíssima, tá? Bela. Mas Ela é está tendo camperma com muito, aquele né, cabelo. Bela? Está Nossa, tendo muito. muita. As atrizes, né? Até Glória pessoa Pires, mais várias nova a mesmo gente. está tendo. E aí, então eu não me imaginei com aquele cabelo branquinho, branquinho que a minha mãe tá agora. Não sei. Sei lá, eu acho que eu cheguei lá nos 70, nos 65, 70, por aí. Mas enfim, eu tive essa dificuldade de ir além. Você consegue se imaginar? Qual a Um imagem que você pouco. tem? Um pouco, assim. Não, é muito o que eu falei aquele dia, né? A imagem que me vem, assim, acho que mistura um pouco com meus desejos, né? Igual você falou assim, esse aí é o Aham. ideal. Mas eu queria ser, assim, uma senhorinha mais serena, né? Uhum. Mais bem-humorada, que fosse acolhedora mesmo, assim, sabe? Essas pessoas. Uhum. Eu até admito os meus momentos de ranzinza, Uhum. Uhum. mas no geral eu queria ser essa contadora de histórias, sabe? De, de ter de ser uma velhinha agradável para os jovens que se É. dispusesse a estar ali. E aí eu me vi assim,
Mas, senhorinha, mas aí eu até falo, né? Lá tem uma pergunta que é como sua velha estaria vestindo? Eu, roupas clássicas e joviais. Eu queria roupas joviais. Aham. Não que fosse, que, que parecesse, a palavra sumiu, que fosse exagero e tudo, mas roupas Aham. mais joviais, Uhum. né? Sempre, que é É mais o meu engraçado. estilo de hoje, eu acho que eu manteria mais ou menos. Eu também penso assim no meu estilo de hoje. Agora, engraçado, Marli, que quando fala assim, você já imaginou qual seria a sua imagem na velhice? Você foi para um ser, né? Como eu seria? E eu É. fui para uma imagem Ah, física, mas por isso físico. que eu te falei que eu não Ah, conseguia alcançar tanto. A pode gente pensou ser. diferente, né? É verdade. É verdade. A segunda pergunta é um pouco disso que a gente falou, como essa imagem aparece? Eu não Uhum. consegui, é isso que eu não consegui alcançar. Como ela Assim, a seria. imagem, as ruguinhas, o cabelo branco, não me imaginei de cabelo todo branco, assim. Uhum. Eu não consegui alcançar, né? É. Acho que eu consigo me ver assim. Eu só quero. Isso aí já é um querer, né? Aham, Manter à disposição. Essa questão da rua, como eu digo para você, que estou aprendendo a envelhecer, é uma das coisas que mexe com a gente mesmo, né? uhum, Mas é uma coisa assim que eu falo assim, ó, minha defesa vai ser assim, ah, tá enrugada. Sim, mas você acha que foi fácil isso aqui, que foi rápido? Não, levou um uhum, tempo para ter isso daqui, tá? Não foi assim, não. Então eu conquistei isso aqui. Então eu fico trabalhando para aceitar assim, como um ganho mesmo, né? Tem uma uhum. razão para estar aqui, mas não é fácil porque sendo que a gente vem de um momento que a juventude é tão cultivada que você tem que estar sempre linda, maravilhosa, Bem, e que uhum. eles procuram até uns recursos aí, que às vezes eu acho até que piora, mas enfim, né? Tem que sim. Mas assim, quando dá para fazer, dá, mas tem hora, a palavra que eu queria falar é ridículo. Não quero, nem na roupa e nem na pele, eu quero chegar nesse estágio. Então, assim, Uhum, e aí eu acho que é trabalhar no dia a dia a uhum, aceitação mesmo. E a gente vai ter perdas? Vai, mas eu vou ter perdas por quê? Porque eu estou vivendo, porque eu vivi muitos anos, né? Trabalhar. Hoje eu vi uma coisa da saudade com a nostalgia, né? Que a saudade pode ser boa, que você tem saudade de um amigo, você vê o amigo e aquilo você se sente bem de ver e tipo mata a saudade. A nostalgia não, você vê o amigo e continua se sentindo ruim, porque queria uhum, fazer o que fazia, estar onde estava, você fica meio preso ali. Então a nostalgia pode trazer para tristeza, para essa baixa. A saudade uhum. não. E aí eu gosto muito de uma frase que é da saudade, é o amor que fica. Então, mesmo que de pessoas que passam por você, esse é um amor que fica. Quando você lembra achando bom, achando graça das coisas engraçadas, fica triste com coisas tristes que aconteceu. Você revive assim e mata a saudade, né? Um pouco, Uhum. acalenta. Então é diferente. Então, assim, trabalhar isso mesmo, de ter mais saudade do que nostalgia, né? É, Ah, mas eu uhum, fui assim, eu era assim, agora eu sou assim. é, E estou bem. O importante é exa- isso, estou bem. E exatamente, assim não é fácil, não é porque eu sou isso, não. Eu estou trabalhando isso para me apropriar disso tudo, entendeu? exatamente, é. Eu não sei se eu vou ter problema com a imagem, até hoje eu não tive, assim, necessidade de fazer procedimento, de fazer algumas coisas, e não me imagino fazendo. Não sei, eu Agora não é uma posso coisa que a falar dessa água, eu gente. nunca beberei, mas é o É que uma eu coisa tenho em que. mente agora. É, só o tempo. É só o tempo. Uma coisa que a gente ouve muito assim de idosos que dá tipo um baque neles é quando eles se olham no espelho e não se identificam. Assim, Aham, quem é essa mulher? Né? E não é essa questão de pessoa. demência nem nada, não. É porque realmente
ela tem uma imagem dentro dela que parou ali. Então, quando ela olha aquela no espelho, não encaixa, Não encaixa, exatamente. né? E aí traz um sofrimento e precisa trabalhar mais a aceitação, né? De como Com é que é certeza. isso. Que É, são os desafios. como a sua velha ou velho estar vestindo? Eu me imagino vestindo as mesmas coisas. Eu acho que eu tô com dificuldade de me desapegar. Mas assim, não sei, eu tive uma tia bem jovial, assim. Eu imagino assim como ela, ativa, magrinha e vestindo minha calça jeans, sabe? Não sei como será, mas é assim que eu me imagino. Mas eu penso que isso está sendo assim mais Deu uma travada. Então, gente, vamos ver se ela volta, mas eu quero saber se vocês estão refletindo sobre essas perguntas que a gente está fazendo. Aí caiu, vamos ver que daqui a pouco ela volta. Jeans é tudo de bom e não tem idade, eu também acho, Geraldo. Eu me imagino ainda vestindo jeans, vestindo minhas camisetas, as coisas que eu gosto de vestir, adoro um chinelo. Chinelo é liberdade. Eu acho que eu vou ser uma velhinha bem jovial. E tem muito preconceito também, né, com a questão. Outro dia eu vi a Cláudia Raia falando sobre que antes. Ah, o Geraldo usa alpargatas até hoje, pois é. Eu acho que eu vou ser bem desse tipo aí. E aí a Cláudia Raia estava falando que antes mulher depois dos 40 não podia usar cabelo longo porque fica feio, fica brega, fica não sei como, não condiz com a idade. E na verdade isso não existe, isso é preconceito, né? MB Pires dizem que pareço muito com a minha mãe, então eu, então me vejo amanhã, todos os dias. MB Pires, sua mãe é lindíssima, acho sua mãe linda, estava até comentando com a Marli outro dia. Que mulher que você olha assim, gente, isso quando eu era mais nova devia parar a rua, porque ela é muito elegante, muito bonita. Antônio Carlos, eu sou um velho para frente. Isso aí, porque você já está se colocando como velho, né? Ai, Marli, deixa eu ver aqui. Chegou. Dani, você que é tão jovem, nos diga como é que Oi? você se vê na Ah, velhice. voltei. Oi, Marli. A Ah, gente estava aqui, desculpa. não, estava aqui trocando ideia com o pessoal, todo mundo dizendo aqui como é que vai ser como velhinho. Então, mas E você falou uma coisa aí que eu ia falar, né? Porque o idoso não podia, depois de uma certa idade, usar o cabelo cabelo, comprido, isso, não podia usar certo modelo de saia, certo modelo de blusa, era muito rígido, e isso até que está aham. se abrindo, né? Então, Não está melhor é, agora. exatamente. A MB Pires colocou que ela, como dizem que ela parece com a mãe, ela se vê todos os dias na velhice, né? É, Aí eu falei, verdade, sua mãe é parece linda, mesmo. você tá bem, viu? Porque sua mãe é linda. Aí a Dani É, tá botando aqui que ela acha mesmo que a pele dela é incrível. Eu também acho. A mas Dani a colocou, eu me mamãe vejo é. uma idosinha bem arrumadinha. É. Ah, Dani, você é Afrodite, então vai ser, com certeza, leve, alegre e muito bem arrumadinha. Arrumadinha. Aí a Ah, Dani, mas mas não é consigo tão me bom. ver muito velhinha. Eu também não consigo, Dani. Eu tenho Mas, esse. mas é tão bom quando a gente vê uma senhorinha toda arrumadinha assim, não é? Dá vontade de ficar Aham, ali. É cheirosa. gostoso, é bom.
Meu pai era tão cheiroso, nossa, eu chegava lá e abraçava, apertava, pai, você é tão cheiroso. E aí O vamos papai era falar, assim, né? ele fazia a barba e vinha, agora precisa de barba. Então agora dá beijinho. Aí podia. E meu pai era assim, ele tinha que tomar o banho, ele é acamado, né? Não, mesmo sem estar acamado, ele tinha um negócio com o banho dele. Mas acamado, ele dependia de pessoas para a hora do banho, né? Sim. Então, por exemplo, para colocar ele na cadeira, precisava que eu e minha irmã estivesse lá, porque minha mãe já não dava conta desse carregar. Então, tinha uma técnica de enfermagem e eu e minha irmã para ajudar a botar na cadeira, ajudar todo o procedimento do banho. E se acontecia alguma coisa igual aconteceu, de eu e da minha irmã ir fazer prova de concurso de manhã e não dar o banho dele de manhã, Aí já ficava agoniado. ficava mal-humorado. Pai, calma, tudo tem um motivo nessa vida. É. E ele ficava meio fechadinho, não falava nada, que meu pai é doce, como sempre. Mas você via que ele estava meio carrancudo, assim, porque não tomou banho na hora, sabe? Achava ruim. É. Mas aí tem uma coisa aqui, Marli, o personagem tem um cheiro. Sabe o que é Você... que eu gosto muito de cheiro? Eu adoro perfumes de limão siciliano, de cerejeira. E eu acho que vai ser meu cheirinho da idade. Eu botei. Sim, meu personagem tem um cheiro suave que agrada a maioria dos olfatos. Porque cheiro também é Até. muito particular, né? É, E assim, às exatamente. vezes o perfume que tem um cheiro bom em mim não tem no outro, ou Ah, vice-versa, sim. né? Uhum. Então, tem que achar aquele. Então, outro dia até achei interessante, um tempo desse, eu tinha deixado um casaco meu na mamãe e a minha sobrinha falou assim, tem um cheiro... Eu nem sabia que esse casaco tinha um cheiro, sabe? Aham. Achei interessante ela identificar que aquele casaco era meu pelo cheiro, né? Uhum. Então, eu acho interessante isso. Então, assim, quero ter assim, um cheiro suave, assim, mais cheirosa. Cheirosa. Vamos ser Cheirosa. velhinhas cheirosas. O Geraldo botou, quero chegar na idade da minha mãe. Quantos anos a mãe dele tem? 100 anos. A Ela vai... Cristina. Ixi, parabéns, Geraldo. Vai chegar sim. A Cristina Amém. colocou. Amém. A minha mãe era uma senhorinha arrumada e cheirosa. O meu Ai, que pai também. bonitinha. Acho uma gracinha. É muito A bom. Dani também se vê bem cheirosinha. Então vamos andar aqui. O que Sim. você sentirá se tocar tal personagem? É uma pessoa quentinha, é gelada, macia ou áspera? Eu pus quentinha e macia. Eu também. E é como eu vejo a mamãe, sabe? Eu vou e dou banho na É. mamãe e eu acho ela macia e ela é quentinha. Uhum, Um banho morninho assim, eu sempre sinto ela quentinha. E é uhum. essa que eu quero ser, quentinha e macia. Ah, eu pulei uma aqui. Eu pulei algumas coisas, porque eu fui direto para o cheiro. O que ele ou ela está fazendo. Engraçado que eu me sinto bem ativa, mas quando vem essa imagem do que eu estou fazendo, eu me vejo numa cadeira, assim, sentada. Não sei se é porque eu gosto muito de ler, então tem umas coisas assim que a gente, para fazer, a gente tem que estar um pouco mais quieta, né? Então, na idade, eu me imaginei sentada, apesar de querer ser uma senhorinha ativa. Mas dependendo, você vai estar sentada ativa, né? É, é, Assim, eu também me vejo mais sentada, que assim, apreciando a natureza, ou conversando, contando histórias, ou ouvindo alguma história. Porque os jovens uhum. também têm histórias para contar, né? Uns Ah, casos. sim. Uhum. Ou lendo. Eu também me vejo assim. Coisas ativas, mas mais moderadas, né? É, é Outro verdade. dia eu recebi um vídeo que eu achei interessante, né? Assim, agora que a pandemia acabou, as meninas já podem brincar na rua. Aquele monte de senhorinha pulando corda. Achei o máximo. É muito legal isso. É. E aqui, ó, que cores aparecem na imagem que você criou? Eu gosto de cores
mais assim, de cores mais sóbrias, como se fosse pastel, assim, um azul mais Sim. clarinho, um verde mais clarinho. Penso É, assim, mais tons brancos. eu acho que isso a gente leva, não muda muito, né? Mesmo até É, pensando na roupa e nas cores. Eu penso no azul, no verde claro, e eu gosto de vermelho. Eu não sei se adoro ia ficar vermelho muito também. bem com a senhorinha o vermelho, Ah, eu acho mas que eu sim. gosto de Olha o vermelho. idadismo, viu? É, então, mas você tá vendo? Por Tem que 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 a senhorinha não pode usar o vermelho? Mas até pouco tempo era meio que proibido. Então, assim, eu falei assim, não, acho que eu vou me permitir, Fique, porque eu gosto do fique à vermelho. vontade com o seu vermelho. Eu também vou usar Tá vermelho. bom. Essa imagem lhe é agradável, desagradável ou indiferente? Para mim, é agradável. Para mim é agradável. Você gostaria de se aproximar ou se afastar dela? Aproximar. Eu adoro a senhorinha, os É, eu velhinhos, adoro também. conversar com eles. Eu também se me Gosto muito. aproximar. Mas, assim, se todo mundo for analisar isso, pensar, tem pessoas que não conseguem muito se aproximar, né? Às Uhum, vezes fica ali, tem certa dificuldade. Então, é bom refletir sobre isso, se ver uhum, nessa posição, ou se não, ver uma pessoa idosa que está sempre por ali, perto, né? uhum, Parar um pouco e refletir sobre isso. Não, não colocar preconceitos e verdades que não são. uhum, Né? uhum. O que acontece também é que muitas vezes o idoso aprendeu a meio que se defender. Então ele já ataca para se defender, né? Então às vezes Uhum. ele parece ranzinza, parece bravo, parece zangado, mas nem isso, ele está se protegendo. Então verifica, né? Dá uma chance, fala uma palavra gentil que você vê que a pessoa muda, porque ele vem de uma época, porque agora, depois do Estatuto do Idoso, é que eles ganharam um espaço, porque antes não tinha. Então, eles tinham que realmente brigar pelos seus direitos, por estar ali. Então, eles estão aprendendo isso também. Então, assim, se a gente vai chamá-los de intolerante, será que a gente também não está sendo intolerante? É bom Sim. refletir sobre essa questão e ver o idoso que está próximo, né? Verifica como é Uhum, que você lida com ele. Né? uhum. Então, eles podem ser muito, muito gentis. Essa outra pergunta, acho que é um pouco parecida com a anterior, É, sobre se aproximar ou se afastar, né? Sente por essa imagem carinho, repulsa, asco, desinteresse, indiferença, admiração, dó, vontade de conversar, acha que é ridículo, o que mais? A gente, carinho. é Eu porque sou muito isso. apaixonada por idosos. Mas essas coisas é que vem, né? Às vezes a gente acha um absurdo alguém sentir repulsa, mas tem gente que sente. Ah, sim, Né? com Tem gente certeza. que tem um desinteresse, falou que é idoso desinteressa. Tem gente que desinteressa, né? É, Eu ainda pus mais, o que eu vejo nessa imagem é carinho, admiração, vontade de conversar, vontade de alegrar essa pessoa, assim, trazer um a bem-estar para vontade de ela. abraçar, eu tenho muita vontade de abraçar. Eu fico imaginando assim, eu não consigo muito alcançar a minha imagem idosa, então meu comportamento com o idoso, né? Uhum. A minha filha ainda tem bisa, tem É, esse e a dom, visa dela essa tá ótima. bênção na vida. Então a vontade que eu tenho, e tô com tanta saudade dela, é de abraçar mesmo, de pegar aquela bochecha. Então, eu sinto muito assim, vontade de alegrar, vontade de ter uma conversa, E como daquela é fácil atenção, agradar, né? eu acho, assim, pelo menos os que eu convivo, né? Eu acho Aham. fácil de agradar você levar uma coisinha, você fazer uma ligação, Sim, né? mas é fácil, porque o que o idoso está mais carente, assim que a gente percebe, é atenção. É Uhum, você ouvir ele ali um pouquinho, é dar uma atenção. uhum. Então, eu Eles percebo precisam que de isso atenção. já traz um bem-estar enorme. É, E aí você fala assim, nossa, mas eu não fiz nada. Mas é, fez, fez. deu. Uhum. Né? É importante para eles, é muito importante.
E para a gente também, a gente acha que não é assim. Com certeza. Quem O não que quer. conheço sobre velhos idosos? Eu agora, depois das 2 lives, eu conheço muito mais. Que bom! Depois das nossas conversas, eu conheço muito mais. Mas essa coisa de fazer com que ele se sinta acolhido, de que ele se sinta pertencente, de que ele precisa de adaptação, não chegar impondo as coisas, escutar, Isso, escuta, precisa da escuta, saber o que é que ele pensa, isso. o que é que ele acha, o que é que ele quer, É, né? E ajudar ele nesse processo do envelhecer mesmo. sim, é muito isso. Porque não É é isso. fácil, não é fácil. Aí eu sei que isso é um pouco difícil das pessoas colocar em prática, né? Desse mundo que a gente vive, das pessoas, não, de nós mesmos, colocar em prática, porque está sempre correndo, sempre apressado e tal. Mas é uma coisa que a gente tem que observar e buscar fortemente fazer, porque faz muita diferença. É como você pensar também em uma criança que você sai arrastando de qualquer jeito, né? É. Não dá para fazer isso também, não é bom e deixa marcas, né? É Uhum. sofrido. E às vezes, quando a É. pessoa se dá conta que fez aquilo, ela também fica sofrida, porque ela se sente culpada de ter agido daquela forma. Então é bom parar, respirar, catar a paciência o máximo que puder Uhum. e tentar fazer o melhor ali, que fica melhor para todo mundo, né, que está É. na situação. Então é muito, muito olhar isso. Ah, mas não é fácil. Não, não é fácil. Não estou dizendo que é fácil hora nenhuma. Fácil não é não. Mas viver é fácil? É. A Tem gente seus lida com várias coisas desafios. difíceis na vida, com Tem certeza. seus desafios e que a gente vai aprendendo, vai superando, né? Vai vencendo e Uhum. chega até o sucesso, né? E a Uhum. gente pode chegar também, tanto levar a pessoa a sentir que tem uma velhice de sucesso, quanto a nossa velhice ser uma velhice de sucesso. Uma hora a gente Exatamente. vai falar disso também, hein? É verdade. É bom mesmo. E tem até que ponto convive com um velho idoso? Eu convivo com alguns. Sim, eu também sempre, né? Tem minha sogra que eu sempre vejo, né? A gente é uma experiência bem, bem bacana, assim, sabe? Uhum. O que ela traz. E a gente vê uma. É muito sublime ali, você vê uma pessoa dizendo e ela é muito lúcida. Ela, Uhum. o corpinho dela já sofre, não responde como ela gostaria, mas ela é muito lúcida, ela é muito ligada em tudo, ela preocupa com todo mundo, e eu falo preocupa mesmo, porque ela sempre foi assim, isso é dela. Então, Uhum. se eu chego lá sem o Geraldo, ela já pergunta pelo Geraldo, ela pergunta pelos meninos, todas as vezes, os meus meninos, minhas crianças, Aham. As suas crianças. meus filhos, ela pergunta por todos. Então, ela é super ligada. Às vezes o pessoal não quer que ela preocupa com alguma coisa e fica meio por ali. Ela O Geraldo logo botou, ela canta. saca. Ela canta, ela reza direitinho. É. Agora, a música é especial para o idoso, né? Ela faz um bem danado. Eu acho que a música, como um perfume, ela transporta a gente. E Sim, o idoso gosta disso. Ela gosta. gosta É da marcante lembrança. mesmo. É. Uhum. Verdade. E a última, suas experiências com idosos são diversificadas ou se limita a um único idoso? Não. As minhas são diversificadas. As minhas também. As minhas são bem E, diversificadas, são bem diferentes, né? sim, e cada um Muito é um, diferentes. com E que aí a cada gente história. percebe como essa coisa de que cada um é um mesmo. Em momentos diferentes, assim. Eu sinto não ter minha avó, né? É, Eu queria ter minha avó. Mas tem eu minha também. sogra, tem minha mãe, eu tenho pacientes, eu tenho pessoas em volta, assim, que uma, é uma é uma experiência muito boa estar com eles, é uma Uhum. vivência, eu gosto. Aí você E fala assim, bem todos diversificado. os idosos são bonzinhos. Não,
tem os chatinhos também, tem É, os são rígidos, pessoas. tem os. É, Antigamente falavam muito assim, fulano é sistemático. Tem o sistemático, temático. né? Tem Eu usava vários. muito isso. Então, assim, eu vou aprendendo como lidar, como é o melhor caminho, né? E isso me faz bem, e eu aprendo, e eu consigo muitas vezes levar um bem também. E eu Uhum, acho importante e muito bom. uhum. Então, o envelhecer é uma dádiva, na verdade. É Não é uma castigo dádiva. nem nada disso, não. Volto lá na frase que a Daniele gostou. É o jovem que deu certo. Exatamente. E vamos nos preparar, como diz a doutora Ana Sim, Cláudia, né? isso. Não é fácil, voltando a dizer, não é fácil. Mas é possível a gente levar isso com mais leveza, né? E Uhum, aí a gente vai chegar lá melhor, e vai ficar lá melhor, e vai ser mais confortável. exatamente. É, Marli, muito eu que obrigada. agradeço o Adorei. convite, que bom, agradeço todo mundo que Passou. esteve por aí. Espero que Agradeço todos que ter vieram. trazido umas reflexões aí, viu? Boas para a gente conseguir lidar com o nosso envelhecer e com os nossos velhinhos idosos. Isso, isso, exatamente. Vamos fazer essa vivência ser gostosa, prazerosa, né? Muito Isso. bom. E MB lidar com Pires as colocou, dificuldades. MB Pires colocou, tenho muita dificuldade de lidar com idosos, prefiro lidar com os adolescentes. Eu já acho que eu tenho dificuldade com os adolescentes. Aí a Eu gente prefiro volta lidar com os naquele, né? idosos. Cada um é cada um, né? Que bom. Cada um é cada um. Que bom que tem essa diversidade, né? Porque aí tá todo mundo É, incluído, né? o Geraldo colocou que passou muito rápido, ó, foi quase 1 hora e meia de live e eu também acho que passou super rápido, nem deu para sentir, foi um bate-papo muito gostoso. Deu uma travada na parte. Gente, de qualquer forma, obrigada, Cristina, obrigada a todos vocês que estiveram, que contribuíram com a live, que estiveram aqui nos escutando. E com certeza vamos sair daqui pessoas mais bem informadas e mais doces com os nossos velhinhos e com o nosso próprio envelhecer. A imagem da Marli travou, mas eu vou. Beijo, Marli, e vamos finalizar.